Segundo a Organização das Nações Unidas, a África conta com mais de 1 bilhão 200 milhões de habitantes, dos quais 3/4 têm menos de 35 anos. Esta população é muito jovem e poderá duplicar daqui a 2050, o que constituirá um grande fardo em termos de emprego nesta região do mundo que continua a registrar os piores índices de desenvolvimento social, apesar da atual prevalência de taxas de crescimento elevadas. Mas esta população jovem e em expansão poderá ser uma grande vantagem para o desenvolvimento do continente. De facto, a África dispõe de um conjunto de oportunidades num período de 50 anos para transformar este fardo demográfico num fator de mudança social e econômica graças a investimentos bem dirigidos destinados a aproveitar o dividendo demográfico. Le dividende démographique, donc, c'est ce moment de la vie d'une population où la masse produtive... Alcança-se o dividendo demográfico quando os que produzem são mais do que os que consomem. Portanto, as pessoas têm a possibilidade de economizar, consumir produtos de qualidade e melhorar as suas condições. Mas o fato é que, se nada for feito para que a população que produz tenha competência de produzir e criar mais valor acrescentado, teremos problemas. Pois é o valor acrescentado que gera riquezas. Mas se não fizermos nada para isso, teremos problemas sérios. Nos países asiáticos, um jovem é inativo até aos 24 anos. A partir de 24 anos, começa a dar o seu contributo para a riqueza nacional. Num país como o Senegal, isso acontece à volta dos 30 ou até 35 anos. E no meio rural é ainda pior. Portanto, é preciso que os jovens tenham os recursos intelectuais, as competências e sejam qualificados para produzir as riquezas que precisamos para o desenvolvimento do país. No quadro do apoio que dá aos países onde intervém, o UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas, decidiu dar uma atenção especial aos jovens durante o ano de 2016. Ao longo do ano, desenvolveu atividades de sensibilização, da criação de parcerias e de reforço do diálogo político, a fim de preparar os países para aumentar os investimentos no capital humano. Tal foi o caso em fevereiro último em Accra, no Ghana, durante a 7ª Conferência Africana sobre os Direitos à Saúde Sexual e Reprodutiva, o que foi o início de uma campanha continental para estabelecer a idade mínima do casamento de 18 anos, uma prioridade que permitirá às meninas serem livres para decidir quando e com quem se casar, planear a sua gravidez e beneficiar de proteção ao conciliar o trabalho com a vida familiar. The ICPD agenda, developed over 2 decades ago in Cairo, a agenda da Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento, elaborada há 2 décadas no Cairo, continua a guiar o trabalho do UNFPA. Destaca a importância de se investir na população, sobretudo nas mulheres e nas crianças e na sua saúde sexual e reprodutiva, nas suas capacidades, alargando as oportunidades de se realizarem, a fim de alcançarem um desenvolvimento sustentável. Não há investimento mais justificado do que investir na saúde da nossa população, e o dividendo demográfico vai nesse sentido. Devemos garantir o acesso à formação, mas não se trata apenas de ensinar aos jovens a ler e a escrever. É preciso formação profissional e empreendedorismo. Nós devemos também lhes garantir cuidados da sua saúde sexual e reprodutiva, bem como a prevenção necessária para evitar a gravidez indesejada, as DST, ou ainda os abortos clandestinos e partos sem presença de pessoal médico. Se repararem na Agenda 2030, veem que a questão do dividendo demográfico foi bem tratada. Se notarem na Agenda de 2063, veem que a questão do dividendo demográfico está bem considerada. Portanto, falamos um pouco da ligação entre os documentos políticos. Por exemplo, a nível global, notamos que em África, a questão do dividendo demográfico está presente na Agenda de 2063, onde está a beneficiar de mais atenção e sendo colocado em prática. Os chefes de Estado dizem que não querem apenas parar em 2030,
pois trata-se de uma prioridade em África. E dizem que agora, no programa de 2017, querem desenvolver ainda mais a questão. Portanto, eu penso que o processo já começou e acho que os chefes de Estado reconheceram que o futuro de África depende do dividendo demográfico. A conferência presidida por John Dramani Mahama, presidente do Ghana, e com a presença de várias primeiras-damas africanas, marcou o início de uma dinâmica continental orientada para investimentos a favor dos jovens e, sobretudo, das meninas, a fim de incluí-las no desenvolvimento econômico do seu país. Este compromisso foi renovado em setembro em Nova Iorque durante uma reunião de alto nível sobre empoderamento das mulheres e dividendo demográfico, presidida pelo presidente burkinense Roch Marc Christian Kaboré, durante os trabalhos da 71ª sessão ordinária da Assembleia Geral da ONU. Coorganizado pelo UNFPA e o Banco Mundial, o encontro visava reforçar o compromisso dos parceiros de desenvolvimento em diminuir a fecundidade e garantir a criação de empregos decentes e duradouros, graças nomeadamente à expansão de projetos como o SWED, Iniciativa Regional de Empoderamento das Mulheres e Dividendo Demográfico no Sahel. Eu tenho a responsabilidade de transmitir a todos os chefes de Estado do continente e das instâncias internacionais o apelo da juventude africana para que tudo seja feito para lhe dar o espaço e o quadro propício para o seu pleno bem-estar e a sua forte participação no processo de construção de África. Trata-se de fazer do aproveitamento do dividendo demográfico um eixo central do desenvolvimento sustentável e do alcance dos ODS daqui a 2030. Para isso, além dos esforços dos Estados, eu não duvido nem um pouco da ajuda que os nossos parceiros, o UNFPA, o Banco Mundial e o conjunto das Nações Unidas, darão às questões dos jovens e das mulheres. Além disso, eu desejo que deem uma atenção especial aos projetos e programas de capacitação dos jovens. Daí, a imperiosa necessidade de ativar a Carta Africana dos Jovens, encorajando os países que ainda não assinaram a Carta a fazê-la rapidamente e promover a sua aplicação. O programa Niger se porte très bien. Nous avons adopté des projets. O programa no Níger está a correr muito bem. Nós adotamos projetos no quadro do componente número 1, que é o componente do empoderamento das mulheres. Trata-se do projeto ILIMI, que visa acompanhar as meninas de 14 a 16 anos que não estão na escola, a fim que possam aprender uma profissão e receber um kit para serem independentes, o que altera um pouco a idade que irão se casar. Há também um projeto que permite sensibilizar as mulheres para darem à luz no centro de saúde, em segurança, e praticarem um planeamento familiar. Temos também um projeto de abastecimento de medicamentos, de planeamento familiar e de nutrição para as crianças, que está em andamento e que corre muito bem. E, sobretudo, a nível do componente número 3, vamos fazer com que todas as camadas sociais, a política, a religiosa, os chefes tradicionais, vocês, os jornalistas, possam entender e difundir este conceito de dividendo demográfico. A seguir foi em Conakry, na Guiné, onde contribuiu para acabar com práticas como o casamento infantil, o trabalho infantil, a mutilação genital feminina e qualquer outra ameaça à saúde das meninas, que o UNFPA prosseguiu a sua sensibilização. No seu relatório sobre a situação da população mundial, intitulado 10 anos, como é que esta idade determinante para as meninas afeta o nosso futuro, o UNFPA interpela os dirigentes africanos e do mundo sobre as práticas que prejudicam as meninas desde os 10 anos, impedindo-lhes de desenvolver plenamente o seu potencial enquanto meninas e contribuir para o progresso das suas comunidades e nações no Programa de Desenvolvimento Sustentável até o horizonte de 2030.
Achamos que este relatório de 2016 sobre o estado da população mundial é e vai continuar a ser a principal testemunho, o principal documento de referência que nos permitirá avaliar os progressos a serem feitos em todos os níveis sobre as questões populacionais e de desenvolvimento, no que diz respeito aos objetivos de desenvolvimento do milénio. Portanto, trata-se realmente de uma referência conhecida em inglês por baselines, e tudo o que fazemos tem de ser visto em cada menina que hoje tem 10 anos. Este aspecto é um pouco simbólico. Um segundo aspecto é que o relatório é feito um pouco antes das 2 cimeiras da União Africana, que tratarão da questão do dividendo demográfico. E como não paramos de dizer, quando se fala de investimento na juventude, o investimento mais estratégico é na menina e na adolescente. E como disse, e não cesso de repetir, o nosso objetivo de 2030 só pode ser alcançado se investirmos na menina que completa hoje os seus 10 anos. As meninas de hoje são as mulheres da manhã. As meninas e as jovens de hoje são os líderes da manhã. E isto significa que, por nos concentrarmos na juventude a médio prazo, poderemos ter responsáveis bem informados e bem preparados. Portanto, para nós, esta estratégia é muito boa, pois prepara os países africanos em geral e mais particularmente o nosso país, a Guiné, para o objetivo de 2030. Uma das principais inovações do NFPA em 2016 foi, sem dúvida, a barca clínica móvel de planeamento familiar. 8 zonas sanitárias nesse país beneficiaram de 3 barcas. Cada uma custou 18 milhões e dispõe de um lote de materiais e equipamentos composto por produtos médicos, contraceptivos, entre outros. Estes investimentos, realizados com vários parceiros públicos e privados, ajudam o Benin a controlar a dinâmica demográfica que ainda está elevada, permitindo-lhe assim aproveitar plenamente dos benefícios do dividendo demográfico. Antes que o cliente se desloque ao centro, onde estão disponíveis as ofertas, ele precisa de uma piroga ou então de condições para poder utilizar a piroga como meio de deslocação. Às vezes isso deixa falta, porque as pessoas têm vontade de ir ao centro, mas como não têm dinheiro, ficam bloqueadas. Mas agora temos o barco e, como diz o seu nome, é uma barca móvel de planeamento familiar que leva os serviços de planeamento familiar até o quarto da população. Só temos de saudar esta iniciativa que nos permite realmente aproximar-nos da população. O Benin tem indicadores na matéria que não são muito bons. Eu posso citar alguns destes indicadores. Estamos num país de cerca de 10 milhões ou mais de habitantes, onde a maternidade materna é de cerca de 335 mortes em cada 5 mil nascimentos vivos. Isto é um indicador. O segundo indicador é a contribuição dos adolescentes na fertilidade, que é relativamente alta. Esta contribuição é de cerca de 20%. Isto significa que no país, uma menina de 18 anos já foi mãe pelo menos uma vez em 32% dos casos, ou já tem vários filhos nessa idade. Isto é mais frequente no meio rural. Trata-se de um mau indicador. E podemos acrescentar a isso o fato que no Benin, a taxa de utilização de métodos contraceptivos modernos, independentemente do seu tipo, não alcança 15%. No final de 2016, no quadro da preparação da Agenda da União Africana para 2017, o NFPA e o Fórum dos Parlamentares Africanos trabalharam para a elaboração e a implementação de legislações, políticas e programas nacionais apropriados para garantir aos jovens o direito e o acesso a serviços essenciais. Os deputados deverão ser os defensores das políticas orçamentais neste sentido e da ação do Executivo nos seus países respectivos. As conclusões dos trabalhos vão servir de guia para a implementação das políticas estabelecidas na Agenda de 2030 sobre o desenvolvimento sustentável e na Agenda de 2063 da União Africana.